Senhoras e senhores, vídeo 58 do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou professor, pedagogo e tenho este canal com o intuito de trazer temas, conhecimentos e algumas situações do dia a dia para auxiliar no debate e na compreensão do mundo por parte de todos e todas, claro, auxiliar, não trazer verdades absolutas. Nessa série, neste momento do canal, estamos fazendo a leitura da Bíblia com este mesmo intuito de apresentar a Bíblia para todos e todas e para que cada um possa conhecer um pouco melhor de um livro que muitas vezes é trazido à tona, mas sem leitura, né? Muita gente acaba tendo a cultura de ir à igreja, ir a encontros dentro das suas religiões cristãs, porém nunca leu, né? Nunca leram, muitas pessoas nunca tiveram acesso à leitura da Bíblia, nunca se propuseram a isso. Então, estou fazendo esse serviço sempre com o intuito pedagógico. De antemão, peço a inscrição de vocês, likes, comentários, se quiserem. Se quiserem dar dislike também, fique à vontade. Então, seguimos aqui agora, vamos para Gênesis capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha e veio a Beer-seba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: Eis-me aqui. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então Jacó se levantou de Beer-seba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e os seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Também tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, que vieram para o Egito, Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Anoque, Palu, Esrom e Carme. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Sacar, Tola, Puva, Iobe, Sinrom. E os filhos de Zebulon, Serede, Elon e Jaleel. Esses são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas eram 33. E os filhos de Gade, Zivion, Ag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser, Imná, Isvá, Isvi e Beria, e Sera, a irmã deles. E os filhos de Beria, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e estes ela deu a Jacó, ao todo 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E esses deu a ela Jacó, ao todo 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram todas 66 almas. E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas de Jacó que vieram para o Egito eram 70. Ora, Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegar à terra de Gósen. Então José aprontou o carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Tendo-se-lhe apresentado, lançou-se a seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morreu agora, já que tenho visto o teu rosto, pois que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e informarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim, e os homens são pastores que se ocupam em apacentar gado, e trouxeram seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e vos perguntar: Que ocupação é a vossa? Respondereis: Nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Disse
isto direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Capítulo 46, então, uma curiosidade, os filhos e descendência a partir de Leia são 33 almas, um número que se repete futuramente com a idade de Cristo, apenas uma coincidência até onde eu sei, eu não conheço pormenores disso. Depois, novamente, uma repetição de número 66 almas juntando todo mundo, e o reencontro, de fato, de Jacó, ou Israel, com seu filho José, que era tido como morto, porém, na verdade, está vivo e tendo sido abençoado com riquezas e terras e poderes a partir de Deus por meio de Faraó na terra do Egito. Agora vamos para Gênesis capítulo 47. Então veio José e informou a Faraó, dizendo: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, e tudo que têm, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tome dentre os seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó a esses irmãos de José: Que ocupação é a vossa? Responderam-lhes: Nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos sobre os pastores do meu gado. Também José introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Também introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou a Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. José, pois, estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, e no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E respondeu José: Trazeis o vosso gado, e vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos cavalos, e das ovelhas, e dos bois, e dos jumentos. E os sustentou de pão naquele ano em que troca de todo o seu gado. Em troca de todo o seu gado. Vindo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. As manadas de gado já pertencem ao meu senhor, e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante de teus olhos, tanto nós como nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, José fez passar as cidades, desde uma até outra extremidade dos confins do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham rações de Faraó, e eles comiam as rações que Faraó lhes havia dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que no tempo as colheitais dareis a 5ª parte a Faraó, e 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles:
tu nos tem conservado a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que a Faraó coubesse o quinto a produção. Somente a terra dos sacerdotes não ficou seno de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. E nele adquiriram propriedades e frutificaram e multiplicaram-se muito. E José e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De modo que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Quando se aproximava o tempo de Israel, chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe: Se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Mas quando eu dormir com meus pais, levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu Jacó: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me. E ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então aqui, como a previsão das visões de José para o Faraó realmente foram cumpridas, ao ponto de que as pessoas começaram a passar fome, e no primeiro momento fizeram troca dos seus animais, das suas manadas, do seu rebanho, em troca de alimentos, e depois, não tendo mais alimentos, não tendo mais animais para fazer a troca, venderam suas terras no lugar de mantimentos e de poder utilizar as terras para plantar, mantendo 80% para si, e como taxa, porque as terras eram de Faraó, 20% seria destinada para Faraó. Então, mantiveram as terras, porém, houve meio que uma troca. Vocês vão plantar, estou dando sementes, vocês fiquem com 80% para vocês e fazem o que quiserem. Podem vender, podem consumir, porém, 1/5, ou seja, 20% dessa parte, será para Faraó. Então, Faraó não revendeu e não alugou em forma de dinheiro, e sim em troca daquilo que seria plantado na terra. Uma situação curiosa, não gerando a troca de moeda, e sim de mantimentos que a terra podia produzir. Bem interessante essa passagem. E aí a chamada de Jacó, que estava quase morrendo, para José, para começar a fazer todo um trâmite e bênçãos que era costumeiro, o patriarca da família, o mais velho falecendo, chamar seus descendentes, gerar bênçãos e continuidade da família e pedidos de multiplicação, frutificar, etc, etc, para com os descendentes. Vamos para Gênesis 48. Depois dessas coisas, disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: Eis que José, teu olho, vem ter contigo. E esforçando-se Israel, sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e te multiplicarei. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a prole que tiveres depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão eles chamados da sua herança. Quando vinha de Padã, morreu-me Raquel no caminho na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho que vai dar a Efrata, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? Respondeu José, seu pai: Eles são os meus filhos, que Deus tem me dado aqui. Continuou Israel: Traze-mos aqui, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel, porém, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me faz ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos do seu pai e inclinou-se diante da terra de sua face. E José tomou os 2, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. E abençoou a José, dizendo: A Deus, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia,
o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meu esposo Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe disso desagradável. Levantou, pois, a mão de seu pai para transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai, recusando, disse: Eu o sei, meu filho, e eu o sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Por ti Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse a Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus terá convosco e vos fará tornar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço da terra a mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco na mão dos amorreus. Então aqui o momento final da vida de Israel, né? Um fato curioso, essa questão de a mão direita ser na cabeça do primogênito e a esquerda na mão do seguinte ou dos seguintes, porém, segundo Israel, o mais novo e não primogênito terá mais bênçãos, terá mais poderes, terá mais virtudes, será maior do que o mais velho, do que o primogênito. Então ele colocou a mão direita naquele que se desenvolverá mais, aquele que será maior, terá mais grandezas. O que é curioso, essa cultura de direita e esquerda, no sentido de o destro e o canhoto. A mão direita gerando bênçãos a mais para o primogênito, e a mão esquerda também, mas com menos valor, né? Bem interessante. E aqui uma espécie de testamento, né? Uma espécie de passagem onde Israel começou por José. Curiosamente, ele chamou o mais novo primeiro, aquele que não via há mais tempo, e abençoou o filho mais novo também. Interessante isso tudo, certo? Então, era esse o nosso vídeo de hoje. Por favor, quem puder, se inscreva no canal, ajude a divulgar nos vários canais, em várias redes sociais, suas e das outras pessoas. Like, comentários, podem dar dislike também, não tem problema, podem dar alguma sugestão de melhoria ou algum outro conteúdo para o canal que eu gosto de trazer. Estou nessa missão aqui de leitura da Bíblia, mas podemos fazer outros itens se vocês quiserem, dependendo do interesse de vocês, certo? Então, por hoje era isso, meu povo, valeu e até o próximo vídeo.